Tudo bem? Mais uma vez a tia Fábia está aqui com vocês para nós darmos continuidade nos nossos estudos, tá bom? Então, hoje nós vamos falar sobre a revisão de geografia, sobre os módulos 1, 2 e 3, certo? Nesses primeiros módulos aqui, nós vamos falar sobre o planisfério e o globo terrestre. Bom, o globo terrestre é a representação mais próxima do nosso planeta, na sua forma esférica. No entanto, não nos permite ter uma visão de todos os países ao mesmo tempo e é difícil de transportar. Já o planisfério é um mapa plano, onde podemos observar de forma global, né, a constituição da Terra, certo? A maior parte da superfície terrestre apresenta-se coberta por grandes extensões de terra, que são chamadas de continentes. Os continentes que nós conhecemos são 5: Europa, Ásia, África, América, lembrando, América do Norte, América do Sul e América Central, que formam um único continente, Oceania e Antártida. As partes azuis ou zonas azuis, tá? Representam os mares e oceanos. Observem o planisfério aí. Bom, os oceanos compreendem grandes espaços ocupados por águas salgadas. Juntos, eles ocupam 71% da superfície do planeta e abrigam uma infinidade de espécies de animais e vegetais. Uma boa parte ainda desconhecida pelo ser humano. Podemos notar que existem 5 oceanos: o Oceano Atlântico, Índico, Pacífico, Glacial Ártico e Glacial Antártico, certo? Bom, o Oceano Atlântico tem seu nome em homenagem ao deus grego chamado Atlas. Ele, o Oceano Atlântico, é responsável por separar as Américas, a África e a Europa. É sobre ele que se realizam as principais trocas comerciais do mundo, desde o avanço e crescimento do sistema capitalista. É o segundo maior oceano e suas águas cobrem 20% da superfície da Terra. Temos o Oceano Pacífico, que recebe esse nome por se acreditar no passado que suas águas eram mais calmas, o que não é totalmente verdade. É o maior dos oceanos e recobre quase 1/3 da superfície do planeta, contendo muitos vulcões no interior de suas águas. Ele separa a Oceania, a Ásia e a costa oeste das Américas. É o oceano com o ponto mais profundo, chamado de Fossas Marianas. Oceano Índico. O Oceano Índico também é chamado de Mar das Índias. Esse oceano é menor que os demais, mas apresenta grande profundidade, algumas delas alcançando os 9.000 metros abaixo da superfície. Ele banha a costa leste e sudeste da África e o sul da Ásia, além da parte oeste da Oceania. Oceano Glacial Ártico situa-se ao norte do globo terrestre, na região do Polo Norte. Suas águas banham porções do continente europeu, do continente asiático e parte do continente americano. É considerado o menor e mais raso dos oceanos. Parte de suas águas permanece congelada no período do inverno. O Oceano Glacial Antártico fica ao sul, rodeando o continente da Antártida e sendo alimentado pelo sul do Oceano Pacífico, Índico e Atlântico. Em alguns pontos, apresenta temperaturas que ultrapassam a 60 graus
negativos, muito frio. Bom, então aí nós vimos, né, falamos um pouco dos oceanos e dos continentes, certo? Agora nós vamos falar sobre as linhas imaginárias, certo? Tudo bem? Bom, já se encontraram? A fim de facilitar os estudos sobre a Terra, os cientistas a dividiram em linhas imaginárias, que a cortam no sentido vertical e horizontal. Essas linhas são chamadas de paralelos, tá? E meridianos. Os paralelos são linhas que passam paralelamente à linha do Equador, que corta a Terra ao meio, ocasionando a divisão entre o hemisfério sul e o hemisfério norte. Os paralelos mais conhecidos são os trópicos de Câncer e o trópico, tá, de Capricórnio. Bom, o meridiano, são linhas, né, na vertical. O principal meridiano, ou melhor, o único meridiano que recebe nome é o meridiano de Greenwich. Ele corta a Terra bem no meio, tá? Ocasionando aí os hemisférios oriental e o hemisfério ocidental, sendo o oriental do lado leste e o ocidental do lado oeste. Já, ou seja, o hemisfério leste e o hemisfério oeste, né? Ou oriental e ocidental. Já os paralelos com a linha do Equador, pela linha do Equador, a Terra cortada por esse paralelo, linha do Equador, vai dividir a Terra em hemisfério norte e hemisfério sul, ok? Alguma dúvida? Me procurem no privado. Os paralelos vão dar origem aí àquilo que chamamos de latitudes e os meridianos, o que chamamos de longitude, que são pontos de localização na Terra. É o que o GPS usa para achar os endereços, certo? Então, ele vai usar aí as coordenadas geográficas, que mais tarde vocês vão aprofundar. Tudo bem? Então, aí, nós vamos dar continuidade agora, falando sobre as cidades litorâneas. Bom, as cidades litorâneas, como já vem falando, são cidades que ficam no litoral. E o que é o litoral? O litoral é um termo que designa a faixa de terra junto à costa marítima, que engloba cerca de 50 quilômetros para o interior, dependendo da legislação de cada país. Aí vocês estão vendo, né, as praias de mar, praias de água salgada, e aí a extensão dele, as cidades que estão aí, são chamadas de cidades litorâneas. As cidades que cresceram, se constituíram aí, são chamadas de cidades litorâneas. Nós temos aqui no Brasil várias cidades, né, que são chamadas de cidades litorâneas, como Rio de Janeiro, Pernambuco, Recife, por ali, né, tem as cidades litorâneas aqui no Brasil, ok? Características, né, praias de água salgada, né, aí toda essa situação aí que vocês estão vendo na foto. Isso aí é uma cidade litorânea, ok? Vamos dar aí continuidade? Bom, nós vamos falar agora de paisagem, elementos naturais e elementos culturais, ok? Bom, paisagem natural. Bom, lembrando também que paisagem é tudo aquilo que a nossa vista alcança. Tudo que nós vemos ao nosso redor, que a nossa vista alcança, é chamado de paisagem. Mas dentro dessa paisagem que a nossa vista alcança, nós vamos ter as paisagens naturais e a paisagem cultural. Bom, continuando. A paisagem natural é sinônimo de natureza. Esse tipo de paisagem não sofre modificação antrópica, ou seja, através da intervenção humana, tá? Antrópica quer dizer que o homem está envolvido. Então, o homem aí na paisagem natural, ele não mexe, ele deixa ela intacta, do jeito que ela está, não a transforma. Uma vez que a cultura é o conjunto de hábitos e de práticas sociais de um grupo, os espaços geográficos mudam, seguindo a tendência cultural. Surge daí outro conceito de paisagem, que nós chamamos de paisagem agora cultural, cujo aspecto transmite a cultura de uma determinada sociedade.
Note que a paisagem cultural também é um tipo de paisagem modificada ou humanizada. Aí nós vamos lembrar que só que a paisagem cultural, galera, ela vai adentrar num setor que a gente vai chamar de harmonia. Um grande exemplo de cultura aí que modifica a natureza são as tribos indígenas, certo? As etnias indígenas. Mas vamos aqui. Nas aldeias indígenas, né, é fácil de perceber que consiste aí uma paisagem natural, tá? E aí ele falou de paisagem humanizada, né? Aí as aldeias indígenas, elas são bem humanizadas, né? Elas são transformadas, mas elas são bem humanizadas, elas mexem ali de forma harmônica também com a natureza, certo? Elas transformam, mas elas são harmônicas com a natureza. Em alguns casos, a natureza pode estar ausente na paisagem humanizada. Essa daí é uma interferência muito grande, porque não vai ter natureza, é totalmente transformada. A paisagem natural não tem mais. Então, essa daí nós podemos dizer que ela é totalmente humanizada. Essa também é chamada de paisagem modificada ou artificial. Isso ocorre em decorrência da ação humana. Há casos em que a natureza pode existir com um aspecto modificado, transformando ou muitas vezes deteriorando ou deformando a natureza. Aí a gente se pergunta, para que humanizar a paisagem? A paisagem do nosso país, ela difere muito daquela de quando os portugueses chegaram aqui, quando os europeus chegaram aqui, que só vivia os índios, os indígenas aqui. Então ela já se transformou muito, né? E essas transformações, elas foram feitas para satisfazer tendências ou necessidades humanas, em virtude da chegada aí de novos habitantes. E desde aí começou-se a ter várias transformações, como o crescimento demográfico, né, construção de casas, outros imóveis, praças, pontes, túneis, estradas, tudo para dar acesso, acessibilidade e também conforto às pessoas, né? Então, como nós vemos, a paisagem humanizada, ela é necessária, em algumas situações ela é muito necessária. As infraestruturas são criadas com o objetivo de atender os setores sociais, né? O econômico, o turístico. Mas isso aí coloca uma questão. Se não for feito de uma forma correta, uma forma planejada, vai ocasionar muitos problemas se ela for desenfreada, né? Se ela não tiver respeito ao meio ambiente, essas transformações da paisagem pelo ser humano vai deteriorar, vai acabar com o meio ambiente. Como, tia? Esgoto a céu aberto, queimadas desnecessárias, né? Muitas das coisas assim vão ser construídas e o meio ambiente vai sofrer com isso, tá? Vou mostrar algumas imagens aqui para vocês, tá? Aí, de paisagem natural, certo? Uma paisagem muito bonita aí, de cachoeiras. E é uma paisagem cultural. Olha a aldeia indígena aí, ela é humanizada, mas ela é harmônica. Olha aí, ao redor dela ainda tem muita paisagem, e às vezes intacta, eles não mexem, tá? Eles não são nômades aí nesse caso, mas eles são caçadores, são coletadores, e aí eles trabalham em harmonia com a natureza, certo? E aí nós temos as paisagens transformadas, né, pela ação humana, pela ação da natureza, certo? Para satisfazer as tendências ou necessidades humanas em virtude da chegada de novos habitantes, o homem precisou intervindo, construindo casas. Já a ação da natureza é a transformação ou modificação, mas essa é propiciada por questões naturais, como a variação de temperatura e a pluviosidade. O que é pluviosidade, gente? É a ação das chuvas. E também vai ter a ação do vento, né? Transformando a natureza. Aí aqui algumas imagens para vocês. A ação aí da natureza, ó, a transformação da natureza, a transformação natural, a ação do vento, da água, da chuva, né? Aí temos as imagens. E aqui nós vamos ter a imagem, né, da ação modificada, da paisagem humanizada, transformada pelo ser humano,
de acordo com a necessidade, né, e cultura. E aí nós temos bastante paisagens modificadas, né, gente? Então, bom, bons estudos, tá? Nós vamos dar continuidade no próximo vídeo. Beijo!